Celestial, Mestre Jesus, mais uma vez aqui nos reunimos, Mestre amado, suplicando-te teu amparo e o teu concurso. Envolva-nos, Senhor, a todos nós em vibrações de paz, de saúde e de equilíbrio, e abençoa, Senhor, os nossos propósitos do bem. E rogando, Senhor, o teu amparo e o teu auxílio, que lhe pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso encontro dessa noite. Se conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Uma boa noite para todos, né? É uma alegria tê-los aqui na nossa reunião dessa noite, né? Uma noite que todos nós estamos envoltos em preocupações, em ansiedades, né? Em função dessa invasão da Rússia lá na Ucrânia, né? Contrário a toda lei de amor e de fraternidade que deve nortear as relações humanas na Terra. A utilização de forças desrespeito às soberanias de patas, de nações, gerando morte e sofrimento, são resquícios da barbárie do passado em que todos nós vivemos na Terra. Nada justifica, após milênios de avanços e progressos civilizatórios, avanços morais, religiosos e espirituais, que nos ensinam o respeito humano, cartas de Nações Unidas, cartas de direitos humanos, que ainda tenhamos que presenciar cenas de desagradáveis, de violência, de destruição, dor e sofrimento de uma nação como a outra. A soberania dos países, assim como o respeito à sua população, são conquistas inerentes ao progresso. Essas atitudes refletem o egoísmo, a indiferença, o autoritarismo e o desrespeito às leis humanas já conquistadas, assim como um grave desrespeito às leis divinas, onde aqueles que optam por essas decisões assumem também graves responsabilidades perante a espiritualidade superior. A nós cabe envolver a todos envolvidos nesse conflito em vibrações de harmonia, de paz, na esperança que os males sejam menores, que o bom senso, a responsabilidade possa se fazer mais amplo, mais presente, evitando agravar de dores e sofrimentos. Essa noite, nós temos aí o nosso companheiro Edson Silva, né, que vai nos trazer um tema interessante, né, que foi divulgado aí, inclusive projetado, Por Detrás da Máscara. Edson, seja bem-vindo, viu? Fique à vontade, a reunião está com você. Ok, Marcos. Obrigado. Uma boa noite a todos. A gente agradece a direção da Fraternidade Espírita Caravana de Luz pela oportunidade de estarmos aqui nesta noite refletindo sobre esse tema por detrás da máscara. Agradecemos aos benfeitores espirituais e pedimos a proteção nesses momentos, nessa hora que vamos aqui fazer essas reflexões, para que os nossos anjos guardiães estejam conosco a nos intuir, a iluminar as nossas mentes, as nossas almas, para que, ao final desta hora, possamos estar mais em paz, compreendendo esses dias que vamos estar passando agora, que é as festividades do Carnaval, de uma outra forma. E como o Marcos nos colocou aqui, que as nossas energias de paz, de compreensão, de tolerância, de compaixão e de misericórdia envolva também todos os dirigentes dos países que estão envolvidos nessa controvérsia lá entre a Rússia e a Ucrânia,
protegendo também as energias de paz envolvendo as famílias, os civis, que sofrem imensamente com este problema que está acontecendo lá. Então, que as nossas energias de paz, de esperança e de entendimento possa estar também nos corações de todos aqueles que têm o poder de tomar as decisões para apaziguar, para chegar a uma situação em que não hajam perdas significativas e que amenize a dor de todos os que estão envolvidos. Agora nós vamos falar no tema Por Trás da Máscara e se referindo ao Carnaval, né? A visão do Carnaval, que é uma festividade muito popular, não só aqui no nosso país, mas também em outros países. E alguns perguntam, né? O Espiritismo condena o Carnaval ou ele estimula o Carnaval? E nós vamos ver aqui, ao longo das nossas reflexões, né, que o Espiritismo ele não condena, mas também não estimula. E vamos ver por quê. Porque é natural em todas as culturas as festividades, né? E as festividades de comemorações sempre tem do lado a música. Isso é muito saudável, né? Cada cultura tem as suas festas, as suas comemorações, né? Nós temos as festas juninas, nós temos uma série de festividades que traz alegria ao povo, né? Que descontrai, e isso é bom, isso não é ruim, né? As pessoas, depois de longos períodos de trabalho, precisam ter alegria. Não é para todo mundo viver carrancudo, no mosteiro, isolado de tudo e não comemorando nada, não se alegrando. Podemos nos alegrar. Mas nós vamos analisar aqui o contexto histórico, físico e espiritual das festas de Carnaval. Quando que surgiu o Carnaval? Os historiadores nos contam que isso deve ter surgido no Antigo Egito e também na Antiga Roma, no Império Romano, e volta até um pouco mais atrás, se referindo ao período neolítico, que vai mais ou menos de 8.000 a.C. até 2.500 a.C. No período neolítico, o homem deixou de ser nômade, né? As populações humanas eram nômades, eles ficavam em um determinado lugar, coletando ali os alimentos, as caças, e quando esses alimentos e essas caças, produtos da caça, escasseavam numa região, eles mudavam para outra região, mas no período neolítico, passando de nômade para sedentários, porque surgiu a agricultura, e com a agricultura eles puderam ficar mais numa determinada região por mais tempo, nas comemorações das colheitas, né, no final do outono, que era o período mais frio, no final do ano, aí no mês de dezembro, tinha as comemorações festejando as colheitas. E um dos deuses pagãos, porque Cristo não tinha vindo ainda, era o deus Saturno. E até um dos dias da semana nosso hoje é em homenagem ao deus Saturno, que é o dia de sábado, que é o Saturday. E nessas comemorações, né, festejando o deus Saturno, que era o protetor dos agricultores, os senhores e os escravos podiam se misturar e com as máscaras, né, que escondiam as suas identidades, festejavam com muita bebida. E a promiscuidade que havia entre as pessoas de todas as classes ali, os dominados e os dominadores, eram momentos em que se podia extravasar todos os instintos mais primários. As pessoas, realmente, nesses dias, davam vazão aos seus instintos mais primários, sexo desregrado, bebida, e com a bebida vinha a violência, né? Muitos assassinatos e uma série de complicações na vida
dessas sociedades. Então, essas comemorações tinham o nome de Saturnália, que era em homenagem ao deus Saturno. E, mais um pouco adiante, na antiga Roma também, o deus do vinho, né, que é o deus Baco, nas festividades, nas comemorações também de mesma natureza, surgiram as bacanalhas, em homenagem ao deus Baco. Na Grécia, né, o deus do vinho, o deus Dionísio, tinha também essas comemorações em que vestia-se a máscara e cada um podia fazer o que quisesse nesses dias. E com o passar dos anos, o carnaval continuou a existir. E existe hoje, por exemplo, em Veneza. Né? Em Veneza tinha o famoso, as festas de máscara, e até hoje existe, em que os nobres todos podiam usar a máscara, e por trás dessa máscara se cometia os mais absurdos desatinos. Na região da Riviera Francesa também se comemorava o carnaval. Agora, o que aconteceu? Isso acontecia mais intensamente entre o dia 17 e 25 de dezembro, antes de Cristo. Antes de Cristo. E no ano de 325, com o imperador Constantino se convertendo ao cristianismo, né, isso no século IV, no século IV aconteceu dois éditos, o Édito de Milão e o Édito de Tessalônica, todos nesse mesmo século. O primeiro, que permitia que o cristianismo fosse praticado pelos cristãos sem a perseguição do Império Romano, e o outro édito, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. O cristianismo que surgia inicialmente lá na Palestina, né, devido à sua lógica, os seus princípios, torna-se a religião oficial do Império Romano no século IV. E, para abafar essas festividades, que ia contra os princípios do cristianismo, resolveu-se colocar o Natal no dia 25 de dezembro, para abafar as festividades da Saturnália, que era um culto a um deus pagão. E passou o Natal a ser celebrado no dia 25 de dezembro, no século IV depois de Cristo. E acabou as Saturnálias. Mas esses resquícios milenários, né, porque já vinha do período neolítico, essas festividades, essas comemorações. E a igreja, para não desagradar completamente as populações, ela pegou e fez o seguinte: tinha o domingo da Páscoa, que para os judeus tinha uma outra conotação, mas para os cristãos comemorava-se a ressurreição do Cristo. Deu-se um período de 40 dias antes da Páscoa, né? Pega o domingo de Páscoa, volta 40 dias, e nos 3 dias que antecedem esses 40 dias, passou-se as Saturnálias para essa data. Né? Então, o Carnaval ele é comemorado, pega-se o domingo de Páscoa, volta 40 dias, e nos 3 dias que antecedem esses 40 dias é que se comemora o Carnaval, dando o adeus à carne. Né? Então, agora vamos fazer uma festa, nesses 3 dias pode fazer o que quiser. Depois fica 40 dias de penitência e de jejum, de abstinência de todos os prazeres da carne, para se esperar a Páscoa e comemorar a ressurreição do Cristo. Então, a palavra carnaval, ela vem do latim, que é carnem levare, que significa carnem é carne, e levare é tirar, sustar, abster-se da carne. Então, é um período em que se pode dar vazão, mas depois para e fica com 40 dias de abstinência. Então, o Carnaval é uma festividade que foi instituída nessa data pela Igreja primitiva, né, a Igreja Católica, na época de Constantino, quando ele se converteu ao cristianismo. Mas, mesmo assim,
as pessoas, né, aqui no Brasil, a gente vê que não fica só nos 3 dias, né? Tem gente que fala, devia ser carnaval o ano inteiro, né? Se entregar aos prazeres da carne em todos os sentidos o ano inteiro. E quando acaba o carnaval, vem aquela tristeza, as pessoas ficam esperando o próximo carnaval. Então, e depois disso, na Espanha se comemorava, porque o cristianismo, com o Império Romano, ele foi difundido por toda a Europa, e os portugueses, quando vieram para o Brasil, trouxeram o carnaval. E ele tinha o nome de Entrudo, Entrudo porque era a entrada da quaresma, né? Na entrada da quaresma, os portugueses trouxeram para cá com o nome de Entrudo. E como toda festividade está ligada à música, né? O carnaval no Rio de Janeiro, em São Paulo, está mais ligado ao samba, no Nordeste, né, tem o frevo, tem o axé, tem o maracatu, então vários tipos, estilos musicais que se associam às festividades do carnaval. E na Bahia, no ano de 1950, 2 pessoas de nome, um chamava Dodô e Osmar, resolveram, né, subir em cima de um caminhão Ford, e os 2 começaram a tocar os instrumentos musicais ali, e a população começou a andar atrás daquele caminhão. E no outro ano, no ano seguinte, agregou-se mais uma pessoa que tinha o nome de Aragão. Eram 3 pessoas que subiam em cima daquele caminhão, iam tocando instrumentos e a população ia atrás cantando. E uma indústria de refrigerantes, vendo que muita gente gostava daquilo, resolveu patrocinar esse evento, né? Esse tipo de caminhão, inicialmente com 3 pessoas, que eram o Dodô, o Osmar e o Aragão, e denominou aquele caminhão com os 3 de trio elétrico, né? Os 3 eram o trio elétrico. E hoje a gente vai falar assim, a todo lugar tem um trio elétrico, mas a origem do trio elétrico foram essas 3 pessoas que subiram nesse caminhão, e as pessoas se embebedando e festejando andavam atrás daquele caminhão nesse estilo, nessas danças, né? Então, esse é o aspecto histórico do carnaval, como ele surgiu, como ele chegou no Brasil, e aí no estágio que a gente conhece hoje. Agora, o que acontece é o seguinte, não é a festa em si. Todo mundo pode se alegrar, mas o mundo espiritual nos retrata. Tem um livro que chama Nas Fronteiras da Loucura, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, e tem um outro livro também psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, que chama Sexo e Consciência, que tem alguns capítulos que se reportam ao contexto espiritual do carnaval. Nós vamos falar primeiramente no aspecto físico primeiro, depois nós vamos entrar nas questões espirituais. Durante o carnaval, a gente vê aqui, até em Belo Horizonte, quando chega aí na sexta-feira à noite, quando, né, agora na época com a pandemia foi suspenso, mas as pessoas, a primeira coisa é pegar bebida alcoólica, né, uma lata de cerveja, ou outro tipo de bebida, algum tipo de droga mais pesada, para poder se alegrar. E nesse processo de se embebedar, de se drogar, perde-se muitas das vezes a razão e perde-se a consciência de si mesmo. Dá-se vazão aos instintos mais primários, na busca do prazer. E isso traz uma série de consequências. Uma série de consequências. Eu quero ter relação sexual com a outra pessoa. Ele quer, eu quero, e aí ela quer. Nós vamos por esse caminho. Mas não é só isso. Isso traz consequências gravíssimas, porque o sexo tem que estar associado à responsabilidade das consequências que advêm dessa relação. Porque sempre pode ficar sequelas nessa relação, né? Um pode se apaixonar pelo outro, pode querer que essa relação continue, e percebendo que o outro se aproveitou daquela situação para um momento de prazer, isso traz sérias sequelas que podem realmente prejudicar o psiquismo daquele que foi lesado. E vindo a relação espiritual, prejudica também aquele que lesou, né?
Vem a gravidez indesejada, não esperada. Mas a gente toma cuidado. Não é assim que funciona aqui na nossa cultura brasileira. No Brasil, só no ano de 2021, 100 mil crianças foram registradas e na certidão de nascimento não tem o nome do pai. 100 mil crianças no ano de 2021. No Brasil, existem 6 milhões de brasileiros que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Existem no Brasil 12 milhões de mulheres que dirigem sozinha os seus lares, que criam os seus filhos. Desses 12 milhões de mulheres, 57% vivem abaixo da linha de pobreza. Vivem abaixo da linha de pobreza. Então, a promiscuidade, a devassidão sexual que vem durante o período de carnaval é muito mais intensa. Tivemos prazer por 3 dias, isso foi muito bom. E as consequências disso? Crianças que são criadas sem um pai, né? Não estamos dizendo, não é que os 100 mil que nasceram em 2021 e que os 6 milhões são frutos das festividades do carnaval, não. Né? Uma porcentagem disso. E o carnaval, ele contribui de uma forma significativa para isso. Porque essa festa do adeus à carne, né, deixa eu fazer o que eu quiser, porque agora eu posso, porque é carnaval. E eu não tenho compromisso com ninguém, ninguém tem compromisso com ninguém nesses dias. Traz consequências seríssimas. Imagina 100 mil crianças por ano sem a certidão de nascimento dos pais. Os pais têm os filhos e vão embora. E deixam essas crianças, né, vítimas de discriminação social, porque quando apresenta a identidade não tem o nome do pai, vítima de uma carência emocional muito grande, porque o pai é muito importante na condução dos lares. Então, esse conúbio sexual sem responsabilidade causa grandes males para si mesmo, para o parceiro e para as crianças que nascem advindas dessas relações. Quantos afogamentos acontecem durante o período de carnaval por causa do excesso de bebida? Quantos acidentes nas estradas? Quantos suicídios? Quantos homicídios? Os prejuízos trazidos, né, advindos da festividade do carnaval, em que o ser humano perde a consciência de si mesmo, entrando nas bebidas e nas drogas, são muito grandes. Não vale a pena. Alguns governantes, né, defendem o carnaval, dizendo que traz uma série de benefícios econômicos, que movimenta mais de 6 bilhões de reais durante o período de carnaval. Desses 6 bilhões, 2 bilhões estão no Rio de Janeiro, 1,6 bilhão no estado de São Paulo e 600 milhões aqui no estado de Minas Gerais. E o restante, em torno de 1,8 bilhões, estão nos outros estados. Milhões estão nos outros estados. Então, isso, o que a espiritualidade traz para a gente é que os prejuízos emocionais advindos da festividade, eles são muito maiores do que os benefícios econômicos. E economicamente também, né, se for pôr na balança emocional, é muito maior. Essas crianças que são criadas sozinhas por aí, sem uma estrutura familiar adequada, né, que precisam de atenção, precisam de carinho, precisam de condução, sem esse amparo, alguns, né, conseguem vencer tudo isso, se tornam cidadãos de bens. Muitas dessas mães que criam os filhos sozinhas são mães, né, com um arcabouço moral e espiritual fortalecido e vencem as adversidades. Mas não são todos, né? Não são todas as crianças que conseguem vencer isso,
não são todas as mães que conseguem vencer isso, e alguns resvalam para tráfico de drogas, para criminalidade, ou para loucura, ou para os destemperos emocionais que prejudicam emocionalmente e, consequentemente, financeiramente a nossa sociedade. Então, os benfeitores espirituais nos dizem que, se a gente pudesse se afastar disso, é melhor a gente se afastar. Por que nós vamos, né? Se eu tenho 2 caminhos para chegar num determinado lugar e um determinado caminho é muito perigoso, eu evito aquele caminho perigoso. Eu percorro um caminho onde eu corro menos perigo. Então, ir para as festas de carnaval, se queremos ir, se ainda gostamos, se isso ainda faz parte, né, das minhas necessidades, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que entender esse contexto e ser responsável nas minhas atitudes. Porque quando a gente se embebeda, se droga, quantas pessoas que, depois de cometer um ato absurdo, um assassinato, ou faz qualquer tipo de coisa que sai do controle, faz assim, eu não lembro de nada, porque eu estava bêbado, eu estava drogado, eu não lembro. Não lembro o que aconteceu, né? Mas é responsável, sim, mesmo estando bêbado. No Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais trazem para nós, na questão 848, ele pergunta se a pessoa é menos culpada quando faz alguma coisa grave, errada, estando alcoolizada. E aí os benfeitores espirituais respondem assim: ele é culpado duplamente, é culpado em dobro, culpado por se embebedar e se drogar até perder a consciência e culpado por cometer esse ato, né, de leviandade que trouxe prejuízo a alguém. Então, somos duplamente culpados quando praticamos um ato estando embriagado. Quantos acidentes de trânsito, né, que acontecem nesse período? Então, temos que tomar cuidado. Assim, vamos festejar, mas não perder a consciência. E dependendo do meio, do tipo de gente que está ali, me afastar. Para que eu vou me misturar com confusão, com briga, com leviandade? Então, tomar cuidado, né? Porque as consequências são gravíssimas. Os benefícios que trazem o carnaval não valem a pena diante das dificuldades que esses momentos nos trazem. Divaldo Pereira Franco, no livro Nas Fronteiras da Loucura, ele relata lá vários episódios envolvendo o mundo espiritual durante as festividades de carnaval. Ele começa relatando lá o que acontece lá no Rio de Janeiro, né? Principalmente no Rio de Janeiro, e só a título de exemplificação, no Brasil, o estado que tem o maior número de brasileiros sem o nome do pai na certidão de nascimento está no Rio de Janeiro. O segundo estado é o estado de São Paulo. Então, o maior número de brasileiros sem o nome do pai na certidão de nascimento está no estado do Rio de Janeiro. E ele cita a realidade espiritual do carnaval lá na cidade do Rio de Janeiro. Ele mostra as pessoas em busca de bebida, em busca de prazer, e mostra também o mundo espiritual envolvido nessas festividades. A pessoa gosta de entra para a bebida, né, para perder, para criar coragem, para se alegrar, e muitos espíritos já desencarnados que eram viciados e ainda continuam viciados porque não perdem o vício por já estarem no plano espiritual, se associam a essas pessoas, né, no intuito de sugar o álcool, né, o vapor etílico que os encarnados usam durante essas festividades. Isso não acontece só no carnaval, não. Isso acontece também em qualquer situação. Quando uma pessoa é viciada, espíritos semelhantes se associam a essas pessoas no vício.
e por sintonia, né? Pessoas que estão praticando bem, que estão trabalhando em coisas úteis, espíritos bons que praticam bem se associam a essas pessoas nos mesmos interesses. Cientistas que trabalham com pesquisas, né, descobrindo coisas importantes para a humanidade, espíritos também que trabalharam nessas pesquisas se associam a esses pesquisadores, estimulando, intuindo, né? Aqueles grandes músicos que compõem obras belíssimas, espíritos que já desencarnaram também, que tinham afinidade da área musical, se associam por sintonia e inspiram, né, que essas pessoas que trabalham nessa área, grandes empresários. Então, por sintonia, o mundo dos encarnados se associam, né, ao mundo dos encarnados ao mundo dos desencarnados. E no Carnaval acontece isso. Então, tem uma das obras da doutrina espírita que mostra o seguinte: o senhor chega em casa e tem lá o garrafão, a garrafa de uísque, né? E ele fala assim, e ele precisando parar de beber. E ele fala, não, hoje eu não vou beber. E ele chega em casa, olha para a garrafa de uísque, e aí vem um espírito que já estava acostumado a associar-se a ele e fala assim, bebe um pouquinho, vem, nem sopra no ouvido. E ele olha e fala assim, vou tomar só um gole, né? E ele toma, a hora que ele bebe, há uma ligadura perispíritica entre o desencarnado e o encarnado, e ele suga aquele vapor etílico e se sacia também junto com aquele que está encarnado. E aí ele fala, não, vou tomar só essa. E ele levanta para ir para o banho, tem um outro espírito, porque são vários que vão chegando, e fala assim, eu também quero. E ele olha para aquela garrafa, assim, né, recebe a sugestão e toma mais um. E aí ele vai tomando, até tomar a garrafa de uísque toda, porque uma pleide de espíritos que tinham os mesmos desejos se associavam psiquicamente àquele senhor. Então, quando vamos para as festividades em busca de prazeres, né, do sexo, das bebidas e outros tipos de prazeres, espíritos se associam a nós, né, para usufruir dos mesmos prazeres. E acontece também a associação de inimigos espirituais. Todos nós temos os nossos anjos guardiões que nos protegem, que nos intuem, que protegem os nossos lares, mas temos também inimigos espirituais ou espíritos perversos que gostam de prejudicar os outros. Até que na Terra tem, né, encarnados perversos que gostam de prejudicar as outras pessoas. Então, tem espíritos que são nossos inimigos do passado, que querem se vingar de nós por algum motivo, porque fizemos mal para eles em vidas passadas, porque levamos algum prejuízo para eles, ou simplesmente porque ficam infelizes e ficam descontentes com a nossa felicidade e com o nosso equilíbrio. E procuram nos prejudicar, né? No livro Das Fronteiras da Loucura, relata uma situação lá em que um senhor com a sua esposa e uma filha, né, uma moça, eles resolvem ir para as festividades do Carnaval, achando que era uma festa ingênua. E eles caminhando ali naquela festa, né, no meio dos foliões, de repente, um grupo de espíritos malfeitores, querendo prejudicar aquele casal e aquela moça, né, resolve achar um meio de trazer prejuízo para aquela família. E insufla, né, num magote, uma turba de alguns jovens invigilantes, né, a ideia de molestar aquela moça, de mexer com aquela moça. E a envolve e começa a falar palavras obscenas para aquela mocinha, né? O pai, vendo aquilo, ele já estava um pouco embriagado, já tinha tomado umas doses de bebida alcoólica, né? Perdendo um pouco a razão, trazendo o seu primarismo à tona, ele afronta os jovens e quer tirar satisfação, né? Os jovens já embebedados, drogados, ele parte para cima de um deles, para agressão, e os outros o atacam também.
e ele é esfaqueado naquela briga. E vem a falecer ali, naquela festividade de carnaval. Insuflado pelas entidades espirituais que se aproveitaram da invigilância, tanto dele quanto daqueles rapazes que estavam ali. Então, em lugar que tem muita confusão, a gente tem que sair, né? Na gíria popular, sai fora, vamos embora. Para que eu vou ficar aqui no meio desse ambiente, dessa confusão? E como nós já falamos aqui, o contexto histórico das festividades do Carnaval não é um contexto de uma festa alegre, em que se comemora com alegria, que tem comida, que tem bebida, mas que as pessoas sabem respeitar o limite. Se a gente gosta do Carnaval e ainda quer comemorar, gosta do samba, não tem nada de errado de gostar de música, não, mas que a gente faça isso num ambiente mais selecionado, né? Num clube onde só tem amigos que são equilibrados, ou seja, num sítio. Não tem nada errado ir para o sítio, vamos lá, né? Tá dançando, põe uma música, fazer uma festa. Não é este o problema. O problema não é a festa. O problema é que hoje o contexto espiritual do carnaval na sociedade brasileira, né? No sambódromo, nos clubes aí que passam a noite e buscando estímulos do prazer, as pessoas perdem a noção de si mesmo, não são ambientes adequados para nós e para as nossas famílias. É impossível mergulhar na lama e sair limpo da lama. Se eu tenho, né, e o ambiente psíquico e espiritual do carnaval na nossa sociedade não é a maioria, não é, tem exceções, é claro, não estamos generalizando aqui, não, mas onde eu vou é tranquilo. Tem ambientes tranquilos, sim. Se é tranquilo, ótimo. Né? Mas nós temos que ter cuidado que tipo de ambiente que é. Na maioria, são ambientes conturbados, ambientes perigosos, ambientes que podem trazer prejuízos para nós. Então, é impossível entrar na lama e sair limpo dela. E o que acontece espiritualmente? Quando a gente entra nesse meio e quando voltamos para a nossa casa, trazemos conosco essas companhias espirituais, adentrando os nossos lares, convivendo conosco, né? Com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos entes mais queridos. E depois que passa a festividade de carnaval, esses espíritos não vão embora tão facilmente, não. Eles continuam nos estimulando a praticar essas leviandades. Os desatinos na área sexual, na área das drogas, na área das bebidas, e os prejuízos, eles se prolongam para além dos dias de carnaval. Então, essa é a realidade espiritual do carnaval. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Nas Fronteiras da Loucura, nos capítulos 1, 6, 17 e 23, vai ver um relato realmente que a gente chega à conclusão que é melhor não. Né? É melhor não ir. É melhor não ir, porque os prejuízos são muito, muito grandes. Divaldo Pereira Franco relata numa de suas obras também de um casal, na verdade são dois casais, e esses dois casais, eles eram pessoas honestas, trabalhadoras, de bom caráter, trabalhando em obras assistenciais, né? Uma das esposas de um dos casais trabalhava com assistência social, muito dedicado ao trabalho de assistência social. A outra atuava na área da mediunidade, estava iniciando na área da mediunidade, mas com um propósito muito sério, um compromisso muito sério nessa área de ajuda às pessoas com o auxílio da mediunidade, mas ainda gostava de ir para o carnaval. E eles vão, os dois casais, vão para essas festividades. E chegando ali, tinha também um grupo de malfeitores espirituais que eram inimigos
de um dos casais, e resolvem também prejudicar aquele grupo, aqueles dois casais. E eles se reúnem, falam, como nós fazem um plano, né, de como prejudicar. E procura um rapaz lá que era um desequilibrado na área sexual e incita para que ele se aproxime de uma dessas esposas. E o plano deles era o seguinte: ó, nós vamos. Eles já se embebedaram, estão bêbados. Nós vamos incitar esse rapaz para poder criar uma confusão ali. Eles vão ficar contrariados com aquela situação, vão entrar no carro, os dois casais, para ir embora, mas como estão bêbados, nós vamos provocar um acidente, né? Eles vão chocar com outro carro, cair num precipício. A primeira oportunidade no caminho de volta para casa que tiver, nós vamos fazer com que esse carro sofra um acidente e haja a vingança espiritual. E assim eles fazem, né? O rapaz, eles fazem o plano, né? Fazem o plano. Mas como eles atuavam no bem, né? Eram pessoas honradas, eram pessoas que tinham uma proteção espiritual por serem pessoas que trabalhavam no bem, pessoas honestas, pessoas que tinham o Evangelho do Cristo como roteiro de luz para a sua caminhada aqui na Terra, né? Eles tiveram a proteção espiritual. E o benfeitor espiritual se acerca desse grupo que queria fazer o mal, começa a conversar com eles e a instruí-los, né, de que o mal que eles estavam praticando trazia mal para eles mesmos, que não se combate o mal com um veneno tão forte, que eles iam assumir compromissos muito sérios se esse casal viesse a perecer por causa do plano que eles estavam armando. E, na hora, o benfeitor espiritual traz ali um espírito que já havia desencarnado, que era o antigo Frei Arnaldo, e esse Frei, ele participava de uma comunidade onde um desses malfeitores, o chefe desses malfeitores, tinha sido criado quando era na sua infância, né? E tinha recebido a proteção desse Frei, e todas as vezes em que ele ia para o mau caminho, esse Frei atuou de forma muito ativa para que ele evitasse muitos sofrimentos na vida, protegeu a família dele. Então, ele foi um anjo da guarda, né, aqui na Terra, quando vivo. E aí esse benfeitor espiritual, sabendo disso, traz esse Frei, e quando esse malfeitor vê o Frei, né, e se ajoelha perante ele, porque tinha uma dívida muito grande e tinha um reconhecimento, um respeito muito grande, e o Frei o convence a mudar de atitude, e esse Frei traz também a mãe desencarnada para poder ter esse encontro com o filho, né, com a mãe desencarnada desse malfeitor, e ele se ajoelha no colo da mãe, e a mãe é que tinha feito uma prece, né, para não deixar que ele levasse adiante aquele plano, porque ele ia se comprometer mais ainda. E ele se ajoelha e chora no colo da mãe, né? Então, houve ali um momento, os benfeitores espirituais atuando para proteger aqueles dois casais. Então, nessa festa de carnaval do Rio de Janeiro, mas isso acontece em qualquer lugar, onde há os desatinos, há a incitação dos malfeitores, mas há também a proteção espiritual o tempo todo, né? Então, nos momentos de dificuldades, quando a gente passar por alguma dificuldade, tiver alguma dúvida, não esquecer da prece, não esquecer do nosso anjo guardião, para nos orientar, para nos proteger, né? E a própria oração do Pai Nosso, tem um trechinho lá, né? Não nos deixes cair em tentação e livra-nos do mal. Então, nos momentos de dificuldade, orar ao nosso benfeitor espiritual, ao nosso anjo da guarda. Cada religião, né, tem a sua forma de oração, né? Os japoneses têm o culto aos antepassados. Cada religião conta com a proteção espiritual dentro aí da sua tradição, né? Os católicos
conta com a proteção dos santos, né? Santo Antônio, São Pedro, São João, cada um é devoto de um, mas todos os benfeitores espirituais, não importa o nome que tenham, são protetores espirituais da humanidade, que querem o bem individual de cada um de nós, protegem as nossas famílias, protegem as nossas cidades, os nossos estados, os nossos países, e nos momentos conturbados de grande aflição, eles estão ali montando verdadeiros hospitais de campanha. Nessas festividades, igual acontece durante o Carnaval, há verdadeiros hospitais de campanha. Eles montam ali um posto de socorro e atendimento para socorrer todas as vítimas, para amparar, para intuir, para diminuir o mal, né? Para poder amenizar as consequências nefastas do desequilíbrio emocional e psíquico que acontece quando nos enveredamos pelas bebidas e pelas drogas de todo tipo. E não pensemos que as pessoas estão felizes, estão radiantes, não. Isso é escondendo, né? Põe a máscara para se esconder atrás de uma realidade emocional, às vezes de muito sofrimento, de muita dor, né? De muita dor, mascarando uma realidade que temos nós todos. Nós estamos falando assim, as outras pessoas, mas somos nós, né? Aqui a gente está usando a terceira pessoa, mas nós temos que incluir a primeira pessoa, que somos nós também, que estamos à mercê dessas situações. Também não nos estamos colocando fora disso, não. Então temos que tomar muito cuidado durante essas festividades de Carnaval, conhecendo aí o aspecto histórico, o aspecto físico e o aspecto espiritual que envolve essas festividades, né? Então temos que buscar uma felicidade mais pura. E o Cristo nos trouxe o conceito do que é ser feliz, que para ser feliz não precisa de perder a consciência de si mesmo, né? E ele fala: bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, né? Felizes os mansos, felizes os puros de coração, felizes os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem por causa de meu nome, porque será grande o vosso galardão no reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Então, Cristo nos veio trazer um roteiro seguro para alcançarmos a felicidade plena. Mas é uma felicidade imperecível, aquela que não se esvai com a matéria, porque a felicidade que é buscada no que é perecível também perece, e a felicidade trazida pelos 3 dias de Carnaval, depois dos 3 dias, vem a tristeza, vem o enfrentamento com a realidade, né? Vendo os prejuízos que causamos, financeiros, né? Às vezes gastamos fortunas comprando fantasias, gastando em bebidas, depois vem a dívida no cartão de crédito, né? Ou os prejuízos emocionais que trazemos para nós mesmos ou levamos para o outro. Como Marcos nos trouxe aí no início da leitura, né? Não faça ao outro o que você não quer que o outro faça para você. Eu quero ser traído, eu quero ser usado. Não, não quero. Então não façamos isso com o outro também, não. Porque quando plantamos espinhos, colhemos espinhos. Mas o Cristo nos ensinou a plantar flores no nosso caminho, para colhermos flores. E só o amor verdadeiro, o amor desinteressado, o amor que não espera a recompensa do ser amado, é que traz plenitude. Esse amor dos dias de Carnaval procura sugar do outro, em busca do próprio prazer, sem pensar no outro. O amor verdadeiro não pensa em si mesmo primeiro, pensa primeiro no outro, na felicidade do outro, em manter a honra e a dignidade do outro, em respeitar o outro.
mas não é o que acontece na maioria das festividades de carnaval. Nós falamos, tem exceções, tá? Porque às vezes alguém pode estar pensando, não, eu participo do carnaval, mas não é nada disso, não. Eu tenho um comportamento equilibrado. Muito bom, tem exceções mesmo. Mas tomarmos cuidados. Né? Porque como uma criança que às vezes é diabética, nas casas que tem criança diabética, os pais evitam colocar doce na frente da criança o tempo todo. Imagina os pais comendo doce, os irmãos comendo, e a criança ali. É muito mais difícil ela resistir. E nós, né, que ainda temos muitas dificuldades em muitas áreas, para que nós vamos procurar o ambiente propício à nossa queda? Então vamos nos afastar disso. Tem muitas outras formas de ser feliz, né? E de uma forma perene. Cristo disse, né? Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Cristo, no poço de Jacó, encontra ali a mulher samaritana, e ela tirando água daquele poço, ele fala para ela, né? Hoje você tira a água desse poço, mas amanhã você tem que voltar aqui e tirar de novo, porque amanhã você vai ter sede de novo. E ele fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Então, aquele que praticar os ensinamentos do Cristo, trazer os ensinamentos para a vivência diária, todos nós, ao fazermos isso, encontraremos a felicidade plena. E nunca mais teremos sede, porque seremos saciados. E o Cristo nos disse também, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecendo a verdade histórica, física e espiritual que envolve os momentos de carnaval, em profundidade, né, nós nos afastamos disso e nos libertaremos disso. Não seremos mais escravos das paixões que nos prejudicam, que nos comprometem, às vezes, por muitas existências sucessivas. Seremos livres das paixões que trazem dor e sofrimento para nós, para os nossos familiares e com aqueles que conosco convivem, quando somos irresponsáveis, quando envolvemos emocionalmente o outro sem responsabilidade. Mas nós somos eternamente responsáveis por todos aqueles que cativamos. Não nos enganemos, somos responsáveis. E os prejuízos advindos dessa irresponsabilidade terão que ser ressarcidos nesta ou em outra existência. Então é permitido ter prazer, é permitido ter alegria, mas com responsabilidade, com comprometimento com o outro e conosco mesmo, cuidando do nosso corpo também, porque o nosso corpo físico nos foi dado para a nossa redenção, para a redenção das nossas almas, e não para a nossa perdição. E muitas vezes usamos esse dom divino, esse corpo perfeito que temos, como ferramentas de agressão ao outro. As mãos usamos para agredir, usamos as bocas e as nossas palavras para levar a maledicência e a intriga. Usamos a nossa beleza física para seduzir e para prejudicar as outras pessoas sem responsabilidade. Então, tenhamos consciência disso, dessa realidade espiritual, e nos esforcemos para mudar o nosso comportamento. Não é fácil, porque ainda estamos presos, né, às Saturnalhas, desde lá das eras mais primitivas antes do Cristo. Nós nos comprazemos nisso ainda, isso nos traz algum tipo de prazer. Mas como nos disse Paulo de Tarso, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Analisemos, então, o que nos convém do ponto de vista espiritual, na ótica dos valores cristãos, na ótica dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, à luz da doutrina espírita. Então, façamos essas reflexões. Nosso tempo já está esgotando, né? A gente quis trazer aqui
um ligeiro histórico e ampliando um pouco a visão do que acontece nesses dias do Carnaval. A gente agradece a todos, aos benfeitores espirituais, aos dirigentes da reunião, pela oportunidade que nos foi trazida, e agradecemos a todos vocês por estar aqui nesta noite conosco, fazendo estas reflexões. Então, uma boa noite a todos e até uma próxima oportunidade.